Fala, jovem! Bem-vindo ao Property Huddle. Hoje vamos responder uma pergunta que todo brasileiro faz quando pensa em investir na Austrália. Quanto dinheiro eu preciso ter para começar? A resposta que você ouve por aí é sempre a mesma. Você precisa de 500 mil dólares, 300 mil dólares, no mínimo 200 mil dólares. Mas a verdade é muito diferente disso. Hoje vou trazer dados reais, exemplos práticos e vou mostrar como você pode começar com muito menos do que imagina. Prepare seu café ou sua Forex, porque essa informação pode mudar sua vida financeira. Então, de onde vem esse número de 500k? Geralmente é porque as pessoas estão pensando em comprar uma propriedade em Sydney ou Melbourne com 20% de depósito, mas isso é apenas um cenário. Exatamente, Tomás. Deixa eu detalhar isso com números reais. Uma propriedade em Sydney, em um bairro decente, custa entre 850 mil e 1 milhão de dólares. Se você quer fazer um depósito de 20%, você precisa de 170 a 200 mil dólares apenas no depósito. Mas aí você ainda tem custos extras. Custos extras? Que tipo de custos, Lucas? Conveyance, inspeção, seguro, taxas de banco. Tudo isso pode somar 5 a 8 mil dólares. Então, só para Sydney com 20% de depósito, você está olhando para 175 a 210 mil dólares. Mas isso não é o único cenário. Exatamente. E é aí que a maioria das pessoas erra. Elas veem esse número e acham que precisam de 500 quartos para ter segurança. Mas vamos mostrar outras opções. Vamos olhar para dados reais de março de 2026. Estou aqui com preços de propriedades comparáveis em diferentes cidades. E importante, os custos não são iguais em todos os estados. Cada estado tem seu próprio stamp duty. Primeiro, Sydney, NSW. Uma casa de 3 quartos, um banheiro, custa em média 900 mil dólares. Com 20% de depósito, 180 mil dólares. Stamp duty em NSW, 50 mil, 762 dólares. Conveyance, inspeção, seguro, taxas, 6 mil dólares. Total de custos, 236.762 dólares. Então, só em custos você está olhando para quase 237 mil dólares? Exatamente. Mas agora vamos ver outras cidades. Townsville, Queensland. Mesma propriedade, 3 quartos, um banheiro, custa 550 mil dólares. Com 20% de depósito, 110 mil dólares. Stamp duty em QLD, 16.500 dólares. Outros custos, 5 mil dólares. Total, 131.500 dólares. Isso é quase 45 menos que Sydney. Exatamente. E tem mais. Ballarat, Victoria, mesma propriedade, 450 mil dólares. Com 20% de depósito, 90 mil dólares. Stamp duty em Victoria, 19.800 dólares. Outros custos, 5 mil dólares. Total, 114.800 dólares. Então, dependendo de onde você investe, você pode começar com 92 mil dólares ao invés de 500 mil dólares? Sim. Mas tem mais, vamos falar sobre depósitos menores. Aqui é onde as coisas ficam interessantes. Você não precisa de 20% de depósito, você pode colocar menos. Mas aí não tem juros extras? Tem. Se você colocar menos de 20%, você paga Lenders Mortgage Insurance, LMI. Basicamente, o banco quer se proteger do risco de você não conseguir pagar. Quanto é esse LMI? Depende do LVR, Loan to Value Ratio. Se você colocar 15% de depósito, o LMI é uns 2, 3% do valor do empréstimo. Se colocar 10%, é 3 a 5%. Se colocar 5%, é 5 a 8%. Mas importante, o LMI não é pago upfront. Ele é somado ao valor total da propriedade e entra no seu financiamento. Então, vamos fazer um exemplo. Ballarat, 450 mil dólares, 10% de depósito. 10% de depósito, 45 mil dólares. Stamp duty em Victoria, 19.800 dólares. Conveyance e outros, 5 mil dólares. Valor do financiamento, 405 mil dólares. LMI, estimado 4% de 405 mil dólares, 16.200 dólares. Valor total do financiamento com LMI, 421.200 dólares. Total de bolso, 69.800 dólares. Menos de 70 mil dólares para começar. Exatamente. E se você tiver um SMSF com super acumulado, você pode usar isso para o depósito. Sim, mas tem regras importantes. Você precisa ter pelo menos 100 mil dólares em super para fazer isso viável. E quando você usa SMSF para comprar propriedade, você precisa de 20% de depósito, assim como em compra pessoal. Além disso, você precisa manter 10% do total em caixa após o depósito.
e tem que ser estruturado corretamente com um accountant. Mas espera, tem mais. Queensland tem incentivos para first home buyers. Sim, Queensland oferece um grant de $30 mil para first home buyers, se o contrato for assinado até junho de 2026. Além disso, tem abolição de transfer duty para casas novas. Então, se você compra em Townsville com esse grant de $30 mil, Vamos fazer as contas. Townsville, $550 mil, 10% depósito, $55 mil. Custos, $3 mil. LMI, 4%, $19.800. Menos o grant de $30 mil. Você fica com apenas $47.800 de bolso. E tem mais. Tem o Boost to Buy Scheme em Queensland. O governo coloca 2% do valor da propriedade. Você coloca 2%. O banco coloca 96%, sem LMI. espera, isso significa que você pode comprar com apenas 2% de depósito? Sim, mas tem limitações. Propriedades até $600 mil e você precisa ser first home buyer. Mas sim, é possível. Mas lembrem-se, isso não é financial advice. Vocês precisam consultar com um mortgage broker, um accountant e um financial advisor antes de tomar qualquer decisão. Então, qual é o segredo? Como os investidores profissionais começam com pouco e crescem rápido? A alavancagem. Você usa o dinheiro do banco para amplificar seu poder de compra. Deixa eu mostrar um exemplo. Você tem $50 mil, você coloca isso como depósito em Ballarat, $450 mil. Você pega emprestado $400 mil do banco. Seu poder de compra, $450 mil. Mas aí você tem que pagar o financiamento. Então você precisa de rental income ou capital growth para compensar. E é aí que entra a estratégia. Você escolhe uma propriedade que tem bom rental yield. Um rental yield de 6% é excelente. 4,5% a 5% é ok. Sydney tem yield de 2, 3%, que é mais baixo. Então, se você investe em Townsville com rental yield de 4,5%, você está gerando renda para pagar o financiamento. Exatamente. Mas lembrem-se, leva uns 2 a 3 anos para a propriedade começar a se pagar. Durante esse período, você vai estar pagando mais em juros do que recebendo em aluguel. Isso é negative gearing. Você paga mais em juros do que recebe em aluguel, mas você deduz a diferença do seu imposto de renda. Isso reduz seus impostos enquanto você espera pelo capital growth. Depois de 2, 3 anos, quando o aluguel sobe e os juros caem, você começa a ter positive gearing. Então, vamos resumir. Quanto você realmente precisa para começar a investir na Austrália? Depende, mas aqui está um checklist. 1. Capital mínimo, $70 a 100 mil, dependendo da cidade e estratégia. 2. Depósito, 20% é o padrão, pode ser menos com LMI, mas mais caro. 3. Stamp Duty, NSU 5 ou 5%, QLD 3.VIC 5 ou 5%, varia por estado. 4. Custos extras, $5 a 6 mil, conveyance, inspeção, seguro, taxas. 5. Incentivos, até $30 mil em grants, Queensland. 6. Alavancagem, você pode amplificar seu poder de compra 8 DSIs. 7. Se usar SMSF, mínimo $100 mil, 20% depósito, manter 10% em caixa. 8. Rental yield, 6% é excelente, 4,5%, 5% é ok, 2, 3% é baixo. 9. Payback, 2, 3 anos para começar a se pagar, com o negative gearing ajudando. E lembrem-se, você pode começar com menos se você usar esquemas de grants do governo como Boost to Buy, First Home Owner Grants ou Stamp Duty Concessions. Se usar SMSF, você precisa de $100 mil mínimo, 20% de depósito e manter 10% em caixa. O LMI, quando aplicável, é somado ao valor total do financiamento, não pago upfront. Mas qualquer que seja a estratégia, tem que ser estruturado corretamente com profissionais. Então, o mito dos $500 mil é exatamente isso, um mito. Você pode começar com 50 a 100 mil dólares, dependendo de onde você investe e qual estratégia você usa. Mais importante, isso não é financial advice. Cada situação é única. Você precisa consultar com um mortgage broker para entender suas opções de financiamento. 2. Um accountant para entender as implicações fiscais. 3. Um financial advisor para entender se isso se encaixa no seu plano geral. 4. Um buyer's agent para encontrar a propriedade certa. Exatamente. O Property Huddle é educativo.
Nós compartilhamos informações e estratégias, mas você precisa de profissionais qualificados para tomar as decisões. Se você gostou deste episódio, se inscreva no YouTube, siga no Instagram, TikTok e Spotify. Deixe um comentário. Qual é a sua maior dúvida sobre investimento imobiliário na Austrália? Próximo episódio, vamos falar sobre como montar um portfólio de propriedades. De 0 a 5, vamos mostrar a estratégia completa para crescer do zero. Até lá, jovem!